Seja com cada um de vós. Temos o prazer e a alegria de mais uma vez estarmos para falar a palavra do Senhor para quem nos quiser escutar. Antes de mais, gostava que, mesmo sentados, dobrassem vossas cabeças e nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tanta bênção que o Senhor nos concede. De facto, o teu povo é um povo abençoado e nós te louvamos por isso. Também, Senhor, te pedimos uma bênção para este momento em que vamos estar falando da tua santa palavra. Senhor, abençoa nossa boca, nossa língua, nosso coração, nossa mente, abençoa nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós cremos nisso, Senhor, e também cremos que o Senhor é poderoso para abençoar este povo que aqui está e aquele que está lá fora ou lá dentro, em qualquer lugar nos escutando. Senhor, exatamente fazemos isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, e os amados irmãos da igreja dizem amém. Nós vamos agora fazer uma leitura no livro de Efésios. Os irmãos podem permanecer sentados. E vão abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos começar. Apreciava se os irmãos abrissem vossas Bíblias, ficassem a Bíblia no colo ou na mão e mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos falar disso. De facto, o plano, se Deus assim o permitir, é falar do livro de Efésios, versículo por versículo. Estamos começando hoje essa viagem, jornada, e iremos até que, como acabei de dizer, até que o Senhor permita. Leitura iniciada, Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vou repetir. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Deus, antes da criação do mundo. Façam-me um favor. Levanta a vossa cabeça e olhem para mim. Os irmãos viram o que eu falei? Os irmãos seguiram na sua Bíblia? Porque Deus nos escolheu nele, em Deus, antes da criação do mundo. Estaremos falando nisso. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado em Jesus. Verso 7. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não quer dizer aleluia comigo? Vamos dizer juntos, aleluia. Só mais uma vez, aleluia. A qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Uau! E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele, Deus, estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer
convergir, reunir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos dizer glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Glorificado seja o Senhor com nossas palavras, com nossa voz, com nossa intenção, com nosso coração, por tanto que Deus fez e está fazendo. Isso é simplesmente maravilhoso. Vai além de nós pensar quem somos nós para o Senhor está tão incomodado, tão ocupado a fazer tanto por nós. Preste atenção, aprecie, compreenda, receba em troco de tanto que Deus está fazendo. Efésios é uma epístola para o mundo inteiro. Para judeus e gentios, para marido e mulher, para pais e filhos, para servos e senhores. Este servo aqui foi adaptado naquele tempo e usava escravos e senhor, mas hoje não se usa mais o termo escravo. Os grandes temas e assuntos abordados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, como os irmãos sabem, quem foi que escreveu a carta aos Efésios? O apóstolo Paulo. Os grandes temas ou assuntos abordados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios é a comunhão do crente com Jesus. A comunhão do crente com Jesus é a coisa mais importante e é a nota real dessa passagem que nós acabamos de ler. Não só a comunhão com Jesus, mas também a comunhão do crente com os outros cristãos. Alguma coisa é esperado de mim. Não é só dizer que eu sou crente em Cristo Jesus. Alguma coisa é esperado de mim. Assim como de tudo aquele, de facto está escrito, aquele que pronuncia o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Não está dizendo para orar ao Senhor, para o Senhor ajudá-lo a apartar-se da iniquidade. Está escrito, aquele que pronuncia o nome de Cristo aparte-se da iniquidade, deixa o pecado. E antes de soltar uma palavra da sua boca, pense 3 vezes se essa palavra vai ferir a si, ao seu ouvinte, e vai ferir a Deus. Eu creio que Deus está falando aos nossos corações nessa manhã. Creio que sim. Paulo apresenta-nos as muitas bênçãos espirituais que recebemos quando nos tornamos participantes do Senhor Jesus Cristo. O que os irmãos estão ouvindo é uma introdução àquilo que nós vamos falar acerca do que nós lemos, do texto que nós lemos. O que eu estou falando agora não é exatamente o que eu vou falar sobre o que está escrito. Eu estou dando uma introdução para encaixar os irmãos, para os irmãos saberem, quando chegar lá, a palavra que eu li, os irmãos estão informados disso que eu estou dizendo agora. Isso é chamado de introdução.
Paulo apresenta-nos as muitas bênçãos espirituais que recebemos quando nos tornamos participantes do Senhor Jesus Cristo. O que é tornar participante de Jesus? Deixa-me fazer uma pergunta, não é muito delicada, mas é cabível. Tu és participante do Senhor Jesus? Vou perguntar mais uma vez. Tu és participante do Senhor Jesus? Tu participas do corpo, do sangue do Senhor Jesus? Tu amas o Senhor Jesus? Tu estás envolvido com o Senhor Jesus? Olha uma coisa séria que eu vou vos dizer. Ninguém é filho de Deus a não ser que esteja envolvido com o Senhor Jesus. Agora estou dizendo da minha mente, daqui a momentos estarei dizendo exatamente como está escrito. O objetivo e o alvo do apóstolo Paulo é para atentarmos, fazermos a diligência para a necessidade urgente de união uns com os outros na igreja e sermos um em Cristo. Eu e os irmãos, e o resto tudo, mas agora estamos falando uns com os outros, eu e os irmãos devemos ser um em Cristo. Gálatas 3:28b. É o versículo de número 28 do capítulo 3 do mesmo apóstolo escrevendo aos Gálatas. Um em Cristo. É exigido por Deus. É exigido pela palavra do Senhor. Um em Cristo. Cada um tem a sua maneira de ver, cada um tem o que gosta, cada um tem o seu gosto, enfim. Mas em Cristo somos um. Se for necessário castigar alguma coisa, se for precisar sofrer alguma coisa, é ver sofrer para ser um em Cristo com o irmão. E o mesmo vai acontecer de lá para cá. É uma tarefa muito importante e melindrosa. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, ninguém está aqui para que a sua vontade seja feita. Eu vou dizer mais uma vez, ninguém está aqui neste templo para que a sua vontade seja feita em sentido nenhum. Seja em pintar a igreja, seja na cor da carpete, seja no nome do pastor, seja no órgão, seja... Ninguém vem aqui para ser agradado. Todos nós devemos ser um em Cristo. Eu vou sacrificar a minha maneira de ver, alguém vai sacrificar a sua maneira de ver, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a palavra de Deus seja obedecida. Juntos poderemos cumprir o mandamento do Senhor de pregar o Evangelho e refletir a glória de Deus. João, isso é demais. Tu já estás pensando que és mais do que os outros. Quem é que vai refletir a glória de Deus? Os filhos de Deus refletem a sua glória. Se não reflete, não é filho de Deus. Já está claro, já está respondido. Eu refleto a glória de Deus que vem de Cristo Jesus e do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E porque o Senhor Jesus não ficou na sepultura, quem crê nisso de todo o coração e confessa com a sua boca, diz que é salvo. E o salvo reflete a luz de Jesus. E se não reflete, não dá nada feito. Deixa o fardo aí e vá ao Calvário começar tudo de novo, até que te envolvas com o sangue e com o Senhor Jesus Cristo. Nossa posição na igreja como filhos de Deus deve combater. Combater é guerrear, é lutar. Eu vou começar do princípio, porque eu gosto dessa expressão. Nossa posição na igreja como filhos de Deus deve combater a calúnia, críticas não amigáveis, invejas, discórdia, não concordar com nada, mágoa, ódio, rancor e mentiras. Isto não deve existir na igreja e o povo do Senhor diz amém.
O povo do Senhor diz amém. Agora satisfaz. Deus te ajuda a ti e a mim. A fim de mantermos a comunhão da igreja em santidade. Isto foi a introdução. Agora estou dizendo, isso que estou falando até agora, e estou falando ainda, a introdução ao estudo, a apresentação do livro de Efésios, que estaremos fazendo até que Deus nos permita. Nós pretendemos, como eu disse no princípio, ir correr o livro de Efésios tudo, são 6 capítulos. Os primeiros 3 diz quem somos em Cristo e os segundos 3 diz o que devemos fazer para agradá-lo. Nós estaremos vendo isso versículo por versículo, deixe-me dizer mais uma vez, se o Senhor permitir. Antes de mais, quero dizer, essa epístola é dirigida, enviada à igreja. Toda a gente que me está escutando, seja onde for, fique sabendo que o que estou falando e o que vou falar agora, referendo-me à Bíblia Sagrada, vamos agora ver versículo por versículo e nós chegaremos até onde chegarmos. Tudo isso aqui é para nossa edificação espiritual, mas é para a igreja. Vai aparecer algum pronome como nós, vós, na nossa leitura, na nossa meditação. Esse nós e vós refere-se à igreja e à igreja somente. Quem não está em Jesus não participa desse nós e desse vós. E por favor, e em nome do Senhor Jesus Cristo, não me compreenda erradamente. Eu não estou fazendo acepção de pessoas, eu não estou dividindo pessoas, eu não estou falando nada. Eu estou vos dizendo de que essa passagem foi enviada à igreja de Éfeso e agora e hoje, pela graça de Deus, está sendo enviada à igreja Cristo é a rocha aqui em Floripa. Compreende? É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo o que gosto de falar, eu não estou falando do que concordo, eu estou falando da palavra do Senhor. Esse texto todo esse livro de Efésios foi enviado à igreja, não para o mundo, mas à igreja, aos filhos de Deus. Alguém diz, mas a Bíblia não é para tu. Mas eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando do livro de Efésios. Nada de confusões, vamos pôr as coisas nos seus lugares. Eu não estou falando agora da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso é para todos, incluindo isso que está aqui, é para todos. Mas esse Efésios, da maneira que está sendo falado agora, é para a igreja. E a forma que nós vamos andando, qualquer pessoa, mesmo sem óculos, vai perceber de que é para a igreja. E é importantíssimo que perceba, porque senão alguém erradamente faz-se participante de um grupo a quem não pertence. Quando diz que Deus ama o mundo inteiro, mas Deus não abençoa quem está na perdição. Ama, mas não abençoa os perdidos. Está inquieto, desde está como que desesperado, se me é permitido o termo, para abençoar a eles, mas eles têm que vir a Jesus. Os crentes não são nada melhores dos que não creem em Jesus. Eu já disse alguma vez e eu vou repetir outra vez. Eu, para mim mesmo, eu não vou ensinar isso, para mim mesmo, eu creio que agora, neste momento, Deus está amando mais os perdidos do que a nós que estamos aqui. Porque nós já estamos no rebanho do Senhor. O Senhor não nos pode amar mais, o Senhor ama-nos de todo o coração, mas o Senhor derrama amor do trono para baixo, dos céus para a terra, está derramando amor para os perdidos, através da rádio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da televisão e agora através de outros
dispositivos eletrónicos que estão levando o Evangelho a pontos remotos, os pontos mais remotos que há no nosso mundo. Está um irmão aqui sentado que dê $500 por um desses dispositivos para ser enviado não sei para onde, pregando o Evangelho. As coisas que têm de acontecer, Deus abre o caminho para elas. Eles não permitem os missionários entrarem em algum lugar. Não faz mal. Já há coisas que o Evangelho vão... E os irmãos podem ver fotografias disso. Pessoas reunidas com um dispositivo eletrónico que se não há luz, não há baterias, se não há nada disso, não faz mal. Eles vão dando corda com uma maquinazinha de costura, vão dando corda que produz eletricidade e eles reúnem-se aos grupos de 10 pessoas, 100 pessoas, conforme o aparelho. O aparelho é feito para 10 pessoas, 10 pessoas ouvem aquele aparelho. Se é um rancho, um número grande de pessoas, até 100 pessoas, tem um aparelho um pouco mais forte, todos ouvem aquilo. Eles amontoam-se, fazem grupos, precisamos dizer, para ouvir a palavra do Senhor. E muitos de nós aqui, eu não digo o resto. O que nos salva, o que nos vale, é que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, como eu disse, nós vamos versículo por versículo e agora vamos meditar e pedir no princípio aos irmãos que mantessem a sua Bíblia aberta. Havia agora o relógio, eu gostava de avisar os irmãos de que falta exatamente, são 11 horas, 59 minutos e 55 segundos. Os irmãos vão estar ouvindo a palavra do Senhor bem sentados, da maneira que estão, por cerca de mais 45 minutos, 3/4 de hora. Prepare-se para isso. Os irmãos já têm a Bíblia aberta no verso 3, vamos ver esses dois versos maravilhosos. Eu disse verso por verso, mas nós vamos ler o 3 e o 4 seguidos, vamos meditar um pouco aqui e vamos abrir o caminho para começarmos, possivelmente, no próximo domingo, tá bom? Não se preocupe com os 3/4 de hora, que nós não vamos fazer isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, e se nos abençoou, refere-se à igreja, como eu falei há pouco, tá bom? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, os irmãos já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais? Repare bem no que eu estou lendo. Todos que estão aqui sabem ler. Deixa lá a classificação para outro dia. Nós estamos aqui falando classicamente, estamos aqui falando humildemente da palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Esse verbo está no passado. Ele não está dizendo que Deus está abençoando. Está dizendo que Deus abençoou no passado. E nós vamos ver quando foi que abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Os irmãos vão abrir a algibeira, o bolso, e vão levar isso consigo. Bênçãos espirituais. Ninguém está falando em Cadillacs aqui. Bênçãos espirituais. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Já algum irmão que está ouvindo a minha voz esteve em algum lugar nas regiões celestiais? Sonhando numa nave espacial ou alguma coisa, eles estão já fazendo viagens pagas com bilhetes para ir para o espaço em uma nave especial. Já algum irmão foi abençoado com todas as bênçãos na sua vida, bênçãos espirituais, nos lugares. Os irmãos já tiveram alguma vez nos lugares celestiais, nas regiões, regiões
celestiais? Por que é que os irmãos estão com a cara tão séria por mim? Digam-me sim ou não. Eu vou ter dito isso, os irmãos estão sorrindo agora. Nem eu, não os irmãos. Então, como é que se resolve esse assunto se a palavra de Deus não pode errar? Como é que se resolve esse assunto? É que antes que o mundo fosse criado, o teu nome já estava lá. Não interessa o teu pai e a tua mãe. Antes que o mundo fosse criado, tu já estavas lá. Isso dá-te uma pequena introdução, ou uma pequena entrada, abris a tua mente e vês quem é Deus. Quando chegares a esse ponto de saberes quem é que é Deus, tu que és muito espertinho, sabes dizer muita coisa e sabes também dizer o que teu avô te ensinava, o que a tua avó também te ensinava, resolve esse assunto. Como é que tu já foste abençoado nos lugares celestiais? Muito bem. Quando foi que isso aconteceu? A resposta está aqui. Isso aconteceu na eternidade passada. Faz a tua língua proferir essas palavras. Eternidade passada. Diga comigo. Na eternidade passada. Quando foi isso? Antes da criação. Os irmãos estão perguntando quando foi. Os irmãos já leram, os irmãos sabem. Antes da criação do mundo. Os irmãos veem a sua importância aos olhos de Deus? Isso dá para os irmãos imaginarem, que seja só imaginar. Pastor, deixa-me dizer uma coisa. Tu estás para aí muito espertinho a falar, mas se tu soubesses parte da minha vida, o que eu já fiz, e o que eu já amei, e o que eu já retorqui, seja lá o que for, tu não falavas nisso diante de mim. Eu estou aqui muito riquinho ou muito riquinha, bem vestidinho, mas só Deus é que sabe o que está no meu coração. Mas se tu tivesses mais meia dúzia de corações como o teu, o amor de Deus suplanta tudo isso. Cruz do Calvário, com Jesus lá derramando o seu sangue, não interessa o que tu já pensaste, o que já fizeste, o que já disseste, para onde é que tu foste, não interessa nada disso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Salva. Deixa eu continuar com isso. Estamos quase terminando, irmãos. Quando foi que aconteceu esse derrame de bênçãos nos lugares celestiais? Como eu disse, na eternidade passada. Para Deus não há tempo. Para Deus está tudo na sua mão. O próprio mundo está na palma da mão de Deus. Está escrito. Deus tem o passado, o presente e o futuro. Para Deus é o mesmo. Na eternidade passada, quando... Como é agora que eu vou explicar se eu não sei? Antes que houvesse o mundo, houve uma reunião no céu, imaginariamente falando, houve uma reunião no céu. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, porque eles sempre existiram. Não tem princípio, não tem fim. E nessa reunião que houve, Deus estabeleceu tudo isso e muito mais. Tudo isso. Você estava, eu não digo mais tu, você estava já lá. Pastor, isso não dá para entender. Dá para entender porque se estás interessado ou interessada em entender, tu vais para casa, dobras o teu joelho, se for possível nenhuma classe, o mais escondido possível para estar à vontade. Quando eu estou estudando em casa, eu gosto de ter a porta que mais não seja encostada. Se quiseres entrar, podes entrar, não precisas bater, mas a porta está fechada. É bíblico estar num lugar que a porta é fechada. Jesus disse: pede ao Senhor que te ajude a compreender isso. E o Espírito Santo, que está de roda de ti, o Espírito Santo está à tua volta para te ajudar. Porque o Espírito Santo, se ainda não foste a Jesus,
o Espírito Santo está funcionando, está trabalhando para te levar a Jesus, mas tu tens que dizer com a tua boca, Romanos 9:10. Tens que dizer com a tua boca que tu crês e que recebes. Tens que confessar, quer dizer, falar a sério. Tens que falar a sério, a dizer ao Senhor que tu queres. O Espírito Santo entra em ti e ele ajuda-te a compreender isso. Podes compreender de uma forma como é, que não sabes explicar. Eu não estou explicando o que é que gostava, eu estou explicando o que é posso, mas não o que é gostava. Eu gostava de explicar mais longe. Mas o que está escrito, e o que não está escrito não foi revelado, nós passamos à frente. Mas uma coisa é certa, o Senhor, antes que houvesse nada, já o Senhor tinha um plano para ti e para a tua vida. Então, continuamos um pouco. Verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Estas são as bênçãos. Eu vou terminar com isso, para os irmãos se sentarem bem. Estas são as bênçãos espirituais recebidas nesses lugares maravilhosos, é sermos irrepreensíveis na presença do Senhor. Qual é a bênção maior que nós podemos ter? Sermos irrepreensíveis, perdoados na presença do Senhor. Onde estiver o Senhor, estamos com Ele. É interessante que o Senhor Jesus não disse que a gente ia para o céu. Jesus pedia a Deus que nos guardasse, porque o Senhor fez-nos preparar lugar para nós estarmos com Ele, seja no céu, seja noutro lugar qualquer. O Senhor quer, e estava aqui, mas não dá para hoje, o Senhor quer, aqueles que tu me deste comigo. Oração sacerdotal. Oração sacerdotal. João 17. Senhor, eu te peço que eles estejam comigo aonde estiver. Então, da parte do Senhor, a porta está aberta e da tua parte, eu creio que vais entrar um pouco mais nesse quarto misterioso que é o que nós estamos fazendo. Agora, os irmãos, dentro de alguns momentos, estão sendo despedidos para ir à sua casa. Mas eu vou deixar essa que está aqui em azul na minha nota. Na minha nota está aqui, mostra aos irmãos, em azul, para não me esquecer de dizer aos irmãos o seguinte: não venham a Jesus no cheiro de bênçãos deste mundo. Ao irmão não ouvi, eu vou dizer mais uma vez. Não venham a Jesus no cheiro de bênçãos deste mundo. Ainda que Deus quer e pode dar bênçãos deste mundo. O Senhor dá bastantes. Mas a promessa aqui é bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isto diz respeito inteiramente à igreja. Os irmãos querem dizer amém? Peço aos irmãos uma coisa. Façam um favor. Os irmãos aí mais vêm estar falando consigo. Façam um favor. Esta semana, hoje, amanhã, qualquer dia, tire uns momentos e leve consigo toda a sua esperteza. Eu estou olhando mais para os homens. Os homens normalmente são mais espertos que as mulheres, sabem tudo. Depois a mulher diz uma coisa e ele fica desconcertado porque ele não sabia. Isso já é velho. Mas o que eu quero pedir aos irmãos é o seguinte: procure um lugar na sua casa. Lê essas palavras. A pessoa com quem eu estou falando, ele está rindo. É interessante. Chama-se isso psicologia. Ouça-me. Leva essas palavras contigo, esse texto contigo, fecha-te num cantinho, pede ao Senhor que te ajude a compreender o que aquele irmãozinho está falando lá do peito para baixo. Está bem? Tenha certeza que o Senhor vai te ajudar. E se tu não sabes explicar a outro, não faz mal. Ele que vai a buscar também o Senhor para o Senhor o revelar. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O pastor Silvino já está correndo aqui e ele vai terminar a nossa reunião com oração. Mas como nós costumamos fazer, amados,
Se algum irmão sempre tem um assunto na sua vida que não quer resolver, não quer mesmo, não tem caminho, o Senhor é poderoso para te ajudar. Mas sabes uma coisa? Eu vi logo de manhã, se os discípulos não tivessem passado pelo temporal, os irmãos já viram, pastor Rob deste Moura, essa manhã, se os discípulos não tivessem passado pelo mar da Galileia, dentro do barco, com aquele temporal, eles não tinham a experiência que eles adquiriram com aquilo. O que tu estás passando na tua vida, Deus sabe muito bem. Fica fiel ao Senhor. O Senhor é poderoso para te ajudar e no fim tu estás cheio de experiências para a próxima. Ficas sabendo que o Senhor que te resolveu o primeiro vai resolver o segundo. Porquê? Porque Deus te ama. Levanta a tua mão ao sinal diante do Senhor, pastor Silvio está orando. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, que maravilha, Senhor, foi ouvir esta tua santa, poderosa, viva palavra, que ela fique gravada no nosso peito, Senhor, no nosso coração, Jesus amado. Senhor amado, como a tua palavra diz, ponderemos nós, se tu é que tens as palavras da vida eterna para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus amado, mais uma vez pela tua palavra, pelo teu servo, que assim tem explicado esta palavra de uma maneira especial, Pai amado. Mas o melhor professor ainda para nós é o Espírito Santo, que nos revela essa tua poderosa palavra, que nos dá vida, Senhor, que nos dá uma convicção de querer te servir mais e mais a cada dia da nossa vida. Senhor, obrigado por esta salvação maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em comunhão uns com os outros, Senhor, para levar, glorificar o nome de Jesus, porque foste o único, Senhor Jesus, que foi à cruz do Calvário, foste à cruz do Calvário, vertendo o teu sangue precioso, Senhor. Por isso nós podemos ter e temos o prazer de dizer que não foi com prata, não foi com ouro, mas fomos comprados, foi pelo sangue precioso de Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estes momentos maravilhosos, Senhor. Pai, que não é bom estar sentindo a Tua presença, o Teu Espírito Santo no meio da Tua igreja, consolando, falando aos nossos corações. Mas uma coisa é certa, Senhor, ainda os nossos ouvidos nunca viram, os nossos olhos nunca viram aquilo que Tens para nós um dia nas regiões celestiais, que vamos viver para a eternidade com Jesus um dia, e vai ser a coisa mais maravilhosa. Toda a tua igreja vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Pai, no nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, que o amor do Senhor nosso Deus, assim como a graça do Senhor Jesus, a companhia do Espírito Santo seja uma realidade em vossas vidas, em vossos familiares, em vosso lar, dando-vos saúde e bênção do céu. Sede temente a Deus. E os irmãos dizem amém. Até a próxima, se Deus quiser, amados. Um abraço.